Então, o primeiro exercício que a gente trabalhou na atividade foi esse daqui. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então, a gente já tem aqui a distância que ele percorreu, 120 quilômetros, esse é o seu ΔS. E você tem o tempo, que é 2 horas, esse é o seu ΔT. As unidades de medida estão equivalentes, então quilômetros e horas são equivalentes, a gente não precisa fazer nenhuma modificação. O que eu vou fazer agora? O cálculo. Então, olha lá, velocidade é igual ΔS sobre ΔT. A distância que ele percorreu, 120. E o tempo, 2 horas. Fazendo a divisão, o resultado, 60 quilômetros por hora. Esse era o resultado da primeira questão da atividade. Aí a gente tem o segundo exercício. Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 20 metros e chega à posição final de 80 metros, após 5 segundos. Então, tá vendo que aqui a distância percorrida por esse veículo são 2 valores. Ele saiu de uma posição de 20 metros e chegou num outro local, numa posição de 80 metros. Então, eu tenho 2 valores de ΔS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é achar a variação da distância que ele percorreu. Então, olha lá, a fórmula vai ser velocidade ΔS sobre ΔT. Mas antes de resolver essa fórmula, eu vou primeiro fazer a variação do ΔS. Então, primeira coisa que eu vou fazer é 80, que é a posição final, menos a posição inicial. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho 2 valores de ΔS. Então, eu tenho que fazer essa variação. Isso daqui vai ser 60. Então, meu ΔS, quanto que esse carro andou na realidade? Ele andou 60 metros. Aí, ele andou 60 metros em 5 segundos. Qual é a velocidade escalar média desse carro? É a velocidade que ele quer saber. Então, voltando aqui, ó, a fórmula da velocidade, velocidade ΔS sobre ΔT. Já fiz o ΔS, que é 60, agora vou apenas substituir. Então, velocidade será 60 metros, que é o meu ΔS, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. 60 dividido por 5, 12 metros por segundo. Então, essa é a resposta da questão número 2 da atividade. O exercício número 3. Calcule o tempo que uma pessoa leva para sair de sua casa, que está a 100 metros do centro da cidade, sabendo que seu veículo está a uma velocidade de 36 km por hora. Então, agora eu quero saber o tempo, o ΔT, o tempo que essa pessoa levou para andar 100 metros, que é o seu ΔS, nessa velocidade de 36 km por hora. Mas antes de eu colocar na fórmula, eu tenho que perceber que a velocidade está em quilômetros e a distância que a pessoa percorreu está em metros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar 36 km por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Vou dividir por 3,6. Então, 36 km por hora. Vou dividir por 3,6 para ficar o meu resultado em metros por segundo. Então, divido por 3,6. Isso daqui vai dar 10. Então, ó, 10 metros por segundo. A velocidade é 10 metros por segundo.
igual a distância que ele andou, 100 metros, e o tempo é o que eu quero saber. Ó, aqui embaixo não tem nada, é a mesma coisa que 1. Duas frações, vou fazer o quê? Multiplicar em cruz. 10 vezes ΔT, 10 ΔT. 100 vezes 1, 100 vezes 1, 100. Agora, fazer o zero aqui bonitinho. Agora eu vou isolar o ΔT. Para isolar ele, eu deixo ele aqui sozinho. Passo o 10 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Vai ficar 100 dividido por 10. Isso daqui vai dar 10 segundos. Corta o zero, corta o zero. Essa é a resposta da questão número 3. 10 segundos. Número 4. Qual é a aceleração média de um caminhão que apresenta uma velocidade de 100 km por hora em um tempo de 2 horas? Então, como ele quer saber a aceleração, a fórmula que eu vou usar agora é da aceleração média, que é ΔV, que é velocidade, dividido por ΔT, que é o tempo. As unidades de medida são equivalentes, 2 horas e horas aqui. Então, a velocidade do meu caminhão é 100 km por hora, ΔV, dividido pelo tempo, que é 2 horas. Resultado, 50 km por hora ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho horas em cima e horas embaixo. Então, eu tenho que colocar elevado ao quadrado aqui. Exercício número 5. Qual a distância percorrida por um carro que está em uma velocidade de 200 metros por segundo em um tempo de 50 segundos? Então, ele me deu a velocidade, que é 200, e ele me deu o tempo, que é o ΔT, 50 segundos. Ele quer saber a distância percorrida, então ele quer saber o ΔS. Aqui está em segundos e aqui está em segundos, não preciso fazer modificação nenhuma, só vou colocar na fórmula. Fórmula: velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade eu sei que é 200 metros por segundo, que o exercício já me deu. Então, vou colocar aqui no lugar da velocidade média ou da velocidade. O ΔS eu não tenho, então é o meu x aqui na equação, eu não sei o valor. E o ΔT, 50 segundos. Ó, não tenho nada aqui embaixo, é a mesma coisa que 1. O que eu faço? Multiplico em cruz, regra de 3. ΔS vezes 1, ΔS. 200 vezes 50, só fazer 2 vezes 5, que dá 10, e acrescentar os outros 3 zeros. Então, 10 com mais 3 zeros, 10.000. Então, isso daqui é o quanto que ele percorreu. Exercício número 6. Um corpo que apresenta uma massa de 10 kg e uma força de 20 newtons. Calcule a sua aceleração. Então, para esse exercício, a gente vai usar a segunda lei de Newton, que diz que toda a força resultante é igual à massa desse corpo e à aceleração. Bom, a força é 20 newtons, vou colocar ali no lugar do FR. A massa é 10 quilos, coloco no lugar do M, vezes a aceleração, que é o que eu quero saber. O que eu vou fazer a seguir? Isolar a letra A, né? Fazendo, ó, passando o 10, que está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Vai ficar 20 dividido por 10. Isso daqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, porque estamos calculando a aceleração, e toda vez que calcula a aceleração, a gente tem que colocar o quadrado aqui na unidade de tempo. Eu só inverti a ordem aqui da letra e do número, mas não faz diferença nenhuma, tá? No último exercício, você tinha que analisar as forças aqui, os vetores, né, que são as forças que agem sobre os blocos.
Tinha que analisar em relação à direção, ao sentido e à força, calcular a força resultante. Então, na letra A, tá vendo que todos os vetores, todas as forças que agem sobre esse bloco, estão todas voltadas para o lado direito. Então, todas apresentam o mesmo sentido. E a direção, todas estão deitadas, todas as forças estão na horizontal. A somatória, né, a força resultante, como todas estão do mesmo lado, você ia somar o 4 com 3 com 5. A força resultante seria igual a 12 newtons. No bloco B, a gente tem a força F1 e a força F3 para o lado direito e a força F2 para o lado esquerdo. Então, as três forças estão em sentidos opostos. F1 e F3, sentido direito, F2, sentido esquerdo. A direção, as três estão na direção horizontal. Então, a direção continua sendo igual para as três. E como que eu calculo a força resultante? Eu somo aqui, ó, F1 e F3, porque estão no mesmo sentido. Então, somo 3, a F1, que é 3, com 5, né, que é o valor da força F3. Isso vai dar 8. E aí, eu subtraio da força F2, que está no sentido oposto. Então, 8 menos 4, 4 era o seu resultado.